Neste domingo, a liturgia, ela traz o assunto do final dos tempos. No tempo que costumo usar nos meus vídeos, eu tentarei esclarecer algumas coisas que, via de regra, costumam tirar o sono dos fiéis. Esses fiéis que precisam se informar e transmitir aos amigos e familiares as informações corretas sobre o assunto. Não só passar o terror, mas passar o motivo, por que essas coisas estão na Bíblia. Antes de começar a falar exatamente do Evangelho, vamos falar aqui na primeira leitura, onde o profeta Malaquias, ele diz lá: virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha, e esse dia vindouro haverá de queimá-los. Essa coisa vem de longe. A Bíblia diz sobre esse tema do final dos tempos, que a gente chama de escatologia, ela fala disso em vários livros, entre eles o livro do Evangelho de Mateus, Apocalipse e Daniel, que são os referidos aqui, e outros também. Muitas dessas passagens mostram esses sinais e a volta de Cristo. Essa volta que será um tempo de julgamento e de consumação do plano de Deus para a humanidade. Isso aí causou um estresse muito grande nos discípulos, e esse estresse levou que eles perguntassem ao Mestre: quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Eles ali ao lado de Jesus estavam estressados, imagina nós. Eu creio que no íntimo de todos nós essa pergunta também é feita. Mas por que devemos nos preocupar com isso? Talvez pelas coisas que estão acontecendo. É tanta guerra, é tanto isso, é tanto aquilo, é terremoto, é bababá, é incêndio, não sei o que, devastação de floresta, que a gente diz: será que é agora? Se a gente tivesse com Jesus do lado, a gente já estaria perguntando para isso. Senhor, é agora que vai acontecer essas coisas? O que deve acontecer antes do final dos tempos? Para começo de conversa, Jesus diz: cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também o tempo está próximo. Não sigais essa gente. E aqui nós vemos esse sinal que parece estar desapercebido. Quantos falsos profetas não existem hoje, pastores se fazendo de Deus, e até mesmo alguns padres católicos que perderam o senso da empatia e estão aí seguindo a extrema-direita. Vamos ficar com o ensinamento de Jesus. Afinal, é fácil perceber quem odeia o próximo. É fácil perceber quem é aquele que odeia a pessoa de pele escura, aquele que mora na rua. Quando a pessoa tem empatia, ele tenta ajudar, tenta dar uma cesta básica, tenta dar um alimento, uma esmola, seja o que for. Mas aquele que não tem empatia, que é a maioria desse povo da extrema-direita, eles passam por cima, cospem, até tocam fogo. É importante um discernimento espiritual. Veja se o seu coordenador de pastoral ou do seu grupo de oração está capacitado para isso, para passar isso para os seus comandados. Incrivelmente, Jesus antecipou: antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a nossa fé. Lá na frente, sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Vejamos, ultimamente isso tem acontecido por causa dos falsos profetas, dos Messias, o Jair, E continua Jesus: e eles matarão alguns de vós, todos vos odiarão por causa do meu nome. Isso tem acontecido com você? Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, e permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Aí lá, uma pausazinha, e Jesus continuou: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro,
mas não será logo o fim. Mais um respiro, né? Aí Jesus disse, continuando, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Acompanhou direitinho? Entenda isso. Vá por Jesus, não vá por essa gente que só está querendo poder, não. Vamos falar aqui de outra coisa. O que deve acontecer no final dos tempos? A gente pega a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 10, está dito lá. Entretanto, virá o dia do Senhor como ladrão. Naquele dia os céus passarão com ruídos, os elementos abrasados se dissolverão e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. E aí a gente vai para Mateus 24, versículo 14, que dá mais uma dica sobre esse assunto. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Ou seja, depois que o evangelho for anunciado a todas as criaturas. E o mestre aproveitou e advertiu a todos nós. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação, aí eu vou colocar os políticos e pastores desumanos como sendo eles o Messias. Entenda bem, os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está em sua casa. E aquele que está no campo não volte para buscar suas vestimentas. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentarem naqueles dias. Rogai para que vossa fuga não seja no inverno, nem no dia de sábado. Dia de sábado por quê? Porque no sábado não se podia, o sábado era guardado, não se podia fazer nada, não se podia pegar galinha, comer galinha, nem nada. Nada. Então uma mulher grávida naquele tempo, se fosse dar luz, era um problema. Aí continuando, porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Tá? Vamos falar aqui sobre o arrebatamento. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 16 a 17, São Paulo descreve a ressurreição dos mortos, né? e o encontro dos salvos com o Senhor lá no céu. Está dito lá, quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá dos céus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A esperança da volta de Cristo para nós, os cristãos, não deve representar apenas um evento catastrófico, mas sim a bendita esperança do retorno de Jesus Cristo, que trará o julgamento final sobre o mal e também inaugurará a eternidade com Deus. A maioria das interpretações teológicas, e chama de escatologia, né, fala de coisas assim como o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio e o juízo final. Porém, isso aí com diferentes visões sobre a ordem exata desses acontecimentos. Então, diante disso, o que nós devemos cuidar? É sobre a nossa necessidade de viver uma vida santa, pregar o Evangelho e estar sempre preparado para todo momento, pois como disse o próprio Senhor Jesus, o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai. Então, se você quer ir lá para ficar com o mestre lá, começa
a entender que você tem que ser uma pessoa boa. Você não pode ser aí, faltando 10 minutos eu vou começar a ficar bom. Você não vai, não. Quando você ouve essa palavra, né, será o evento em que os crentes vivos e aqueles que morreram em Cristo serão transformados e levados para se encontrar com o Senhor nos céus. E o que seria a grande tribulação? É o período de sofrimento sem precedentes na terra. O que a gente viu até agora é fichinha daquilo que vai acontecer no tempo da grande tribulação. É terror total. Nessa grande tribulação vai ter ainda os juízos divinos e vai acontecer uma grande perseguição aos cristãos. Então, vamos falar aqui o que devemos esperar de Jesus Cristo após o final dos tempos, depois que já tudo tiver acontecido. Jesus prometeu: acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu Espírito e profetizarão. Atos 2, de 17 a 18. E devemos lembrar da segunda vinda de Cristo, que a gente chama de parousia, né? Que é o pilar central da escatologia. Veja que a Bíblia ensina que Jesus retornará à terra de forma pessoal e visível. Todo mundo vai ver. Todo mundo que estiver na face da terra vai ver. Mesmo tempo. Ele que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aquele que os traspassaram. Apocalipse 1:7. Traspassaram aqui, colocar a lança, né? Colocar os cravos em Jesus. E vamos ver aqui o que dizem outros estudiosos fora dos preceitos bíblicos. Nostradamus, por exemplo, que era um astrólogo francês do século XVI, ele ficou famoso por suas quadras enigmáticas, né? Porém, os intérpretes modernos sugerem que ele previu desastres naturais, né? Guerras, morte de papa e até asteroide caindo, aquela coisa toda. Contudo, as suas previsões são frequentemente reinterpretadas após os eventos ocorrerem e as previsões de fim do mundo baseadas nas suas quadras não se concretizarem. Porque senão o mundo já tinha acabado de umas 50 vezes já. Nós temos também as profecias culturais e pagãs, né? E diversas culturas antigas, como por exemplo os maias, tinham um calendário ou mitologias que terminavam em datas específicas. E nós temos também as teorias científicas. Os cientistas preveem o fim da vida num futuro muito distante, né? Bilhões de anos, tá? Aquilo só vai crescer e bababá, e aquele negócio todo vai queimar tudo, aquele negócio todo. Mas isso aí ninguém vai esperar, né? Porque bilhões de anos, a gente não vai ver nem 100 anos. Então, devido a eventos como a expansão do Sol, por exemplo, ou então prováveis impactos de asteroides na Terra. Tá? Vamos falar aqui um pouco do livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse, ela vem do latim tardio, né? Apocalipse, e do grego Apocalupse. Ou seja, ato de descobrir e revelações. A gente usa mais como revelações, certo? Neste livro, João Evangelista testemunhou 144 mil pessoas que traziam escrito na fronte o nome de Jesus e o nome de seu Pai. Essas pessoas surgirão nos últimos dias e receberão a proteção de Deus durante os grandes desastres. E quem serão essas pessoas, essas 144 mil pessoas? Esses são os sobreviventes da grande tribulação que lavaram as suas vestes e os alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14. É isso aí, irmãos. Não vim trazer medo, não. Vim trazer foi esperança, tá? Vá à missa que o padre vai falar mais coisa aí bacana para você. Tá certo? Shalom do Pai.